Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Thomas Kuhn e as revoluções científicas, né? Em sua obra clássica, A Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn argumenta que o que ele chama de ciência normal acontece no interior do contexto de paradigmas particulares, que fornecem as regras e os padrões para a prática científica dentro de qualquer disciplina científica particular. Os paradigmas permitem aos cientistas desenvolver avenidas de investigação, criar estratégias frutíferas de pesquisa, elaborar questões, interpretar resultados e analisar sua relevância e significado. O Thomas Kuhn afirma que a história da ciência é marcada por revoluções científicas. E elas são periódicas, né? Cada uma delas testemunhando a substituição do paradigma dominante em um campo particular por um novo paradigma, tal como aconteceu, por exemplo, quando a visão de mundo ptolomaica foi derrubada pelo sistema copernicano, né? O geocentrismo foi substituído pelo heliocentrismo. Uma revolução científica é precedida por um período de crise, durante o qual começa a ficar claro, devido à pressão exercida por um número crescente de conflitos e dificuldades, que um paradigma existente não pode ser mais mantido. Aconteceu também com a física newtoniana para a física do Einstein, né? Einsteiniana. A física newtoniana já não conseguia explicar alguns fenômenos, então precisava de uma nova física para poder explicar os novos fenômenos que haviam ou que estavam demonstrando que a física de Newton era inconsistente em alguns ambientes. Por exemplo, no ambiente microcósmico da física quântica, no universo atômico, e no ambiente macrocósmico, né? A física newtoniana funciona perfeitamente bem dentro do nosso planeta, mas quando a gente vai para o macro, para o cosmos, para o universo, aí ela já não funciona tão bem, assim também como no mundo das partículas subatômicas, né, no mundo da física quântica. Então aí foi necessário, né, novos paradigmas para que pudessem ser explicados, né? Então, uma revolução científica é precedida por um período de crise, durante a qual começa a ficar claro, devido à pressão exercida por um número crescente de conflitos e dificuldades, que o paradigma existente não pode mais ser mantido para explicar aqueles fenômenos. Uma revolução acontece quando a comunidade científica torna-se fiel ao novo paradigma, né, sinalizando o fim da crise e o restabelecimento da ciência normal. Como não aceita que a ciência desse padrão de paradigmas, que vão mudando continuamente, significa que a ciência não progrida, né? Ela está progredindo, né? E ele argumenta que as teorias científicas modernas são melhores que as anteriores para resolver perplexidades e problemas que surgem em muitas condições diferentes. Então, a filosofia relacionada com ele, né, com o Thomas Kuhn, é da filosofia das conjecturas e refutações de Karl Popper. Depois de uma revolução científica, mudança de paradigma, muitas teorias científicas se revelam nada mais que um lixo. E isso acabou de acontecer aqui no nosso país com a quarentena. Nós tínhamos um estudo que estava amparando a ação dos governos no mundo. Esse estudo se mostrou limitado e agora está começando a acontecer uma revolução que está fazendo com que os governantes mudem a sua posição em relação à quarentena. Então, é um estudo que inclusive o Átila Yamarino apresentou, mas ele é muito limitado, porque ele é baseado em dados extremamente fracos, né, que foi considerado inclusive um lixo por filósofos e estudiosos como o Jason Brennan, que é um filósofo político, e o cara manja muito dos paranauê da matemática, de dados, de pesquisa. Inclusive ele está mostrando através de pesquisas, como que o momento agora, o apoio ou o não apoio às medidas da quarentena, ela se dá por conta muito mais de viés ideológico do que por crença no poder preditivo da ciência. Então, se você é democrata lá, ou se você é republicano, isso vai acabar determinando a maneira como você enxerga o problema da pandemia do coronavírus, né? No trabalho das comunidades, e agora essas revoluções estão sendo muito mais rápidas, né? Não revoluções no nível macro, né? Mas pequenas revoluções, elas acontecem constantemente, né? De repente um paradigma de explicação para um determinado fenômeno está ali acontecendo e em momentos de crise isso acaba se acelerando, né? Agora um outro paradigma está começando a surgir e até o posicionamento de Bolsonaro começa a ser mais aceito, né?
O trabalho das comunidades científicas é impulsionado pelas exigências de determinados paradigmas científicos que são os donos do pedaço até que apareçam paradigmas melhores. O maior problema da abordagem de Kuhn é que ela sugere certa espécie de relativismo sobre a verdade. Na verdade, não. Não é um relativismo, não é que a verdade muda, ou que não há verdade, ou que há várias verdades. O problema é que a gente não conhece a verdade toda e completa. A gente vai catando fragmentos. Tem um mito africano que eu acho muito interessante que fala sobre isso. A verdade era um espelho, que refletia o mundo tal como é no princípio. Mas o homem esbarrou nesse espelho, e esse espelho caiu e quebrou. E agora o homem só consegue fragmentos deste espelho, ou seja, ninguém tem a verdade completa e total. Cada um tem um pedaço, e a gente vai pegando esses pedaços e montando o nosso mosaico para tentar reconstituir o espelho. Então, se as regras e os critérios para avaliar a verdade e afirmações só funcionam no interior de paradigmas, então não é possível chegar a uma decisão entre afirmações que competem umas com as outras, Também não existe uma maneira de determinar os métodos globais de um paradigma particular, uma vez que não há um ponto de vista exterior que serviria de base para tal avaliação. Então isso é um pouco de Thomas Kuhn e as revoluções científicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, só se inscrever, ativar o sininho e guardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Colabora com o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos e ajude-nos a chegar a uma número de pessoas possíveis. Gostaria de agradecer aos 733 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que eram outro por conta de um conteúdo ou outro passo por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seus comentários. Aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilhem o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e outras redes sociais. Mas é isso aí. Hasta la vista, amigos, até a próxima.